Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Existem vários profetas na Bíblia Sagrada, Samuel, Elias, Eliseu, profetas que existiram ali no Velho Testamento, e a Bíblia fala no Novo Testamento que existia uma profetisa chamada Ana. Então os profetas, eles são falados tanto no Velho Testamento como até no próprio Novo Testamento. Na verdade, quando você vai para os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, você vai ver que profeta está no rol dos dons vindo de Deus. E o maior de todos os dons é o apostolado, porque o apóstolo, ele tem todos os dons sobre a sua vida, seja o dom de ensino, o de mestre, o de doutor. Ele tem o dom ali de conhecimento pastoral, de administrador da casa do Senhor. Então o apostolado, ele é um dom completo. Mas eu quero falar sobre essa característica dos profetas. Eu quero citar aqui o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele está ali com a sua história, iniciando em 1 Reis, capítulo de número 19. Elias, ele estava para ser levado ao alto céu, mas antes disso, ele é visitado pelo próprio Deus, e Deus fala, unge Eliseu, profeta no teu lugar, unge Azarel, rei sobre a Síria, e unge ali Jeú, rei sobre Israel. Então o profeta Eliseu foi delegado para ungir 3 pessoas. E não é diferente no dia de hoje. Nós usamos a unção, porque Jesus não abroga nem a lei e nem os profetas. Ungimos pessoas porque Deus nos delegou passar essa autoridade a outras pessoas. Então o profeta Eliseu foi auxiliar do profeta Elias e depois foi designado a ser sucessor de Elias. E isso você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 em diante. Na verdade, Eliseu, ele estava puxando ali uma carruagem de bois, mexia com roça, passa o profeta Elias, lança a sua capa sobre Eliseu e institui Eliseu um profeta iniciante para que acompanhasse o ministério de Elias. Porque já existia um propósito de Deus, unge Eliseu, profeta no teu lugar. A vida de um profeta, ela é um mistério diante do próprio Deus, porque quando nós damos ali a honra a uma pessoa ser chamada de profeta e ela realmente ter o chamado de Deus, a Bíblia fala que nós recebemos até o galardão desse tipo de pessoa, ou seja, dá honra a quem tem honra. Na verdade, ali no ano 900 a.C., começa a história do profeta Eliseu. E ela é bastante conhecida entre nós, os cristãos, aquele que acredita ali no poder do Evangelho, no sacrifício da cruz, porque Jesus, em Mateus capítulo 5, ele fala que não abroga nem a lei, nem os profetas. Então ele não anula o Velho Testamento, porque Deus é Deus do ontem, do hoje, e será Deus eternamente. Deus é Deus do Velho Testamento, é Deus da transição, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele é Senhor também em Atos dos Apóstolos, ao livro de Apocalipse. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito na sequência da história bíblica. Principalmente, amado, houve ali na vida de Eliseu vários milagres, várias situações que Eliseu ele fez ali no Velho Testamento. Ele fez flutuar um martelo dentro da água, ou um machado que caiu na água. Amém? Ele fez ali o filho da viúva vir à existência novamente. Amém? Então, da Sulamita. Então Deus, ele é fiel. Na verdade, na vida de um profeta, Deus ele faz verdadeiros milagres através do profeta. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, né? Então, o ministério de Eliseu é um ministério bastante conhecido, é um ministério lindo de se ler, de se aprofundar no princípio escatológico,
de querer saber mais sobre este profeta, porque o nosso discipulado no dia de hoje, aquilo que Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje novamente em nossas vidas. Basta se dedicar ao princípio da oração, à obra de Deus, a estar na presença do Senhor em Espírito e em verdade, e vamos aprendendo dia a dia com o Espírito Santo a se comportar diante do próprio Deus em Espírito e em verdade. Eliseu era filho de Zafate, de Abel-Meloá, uma região no Vale do Jordão, aonde Deus fala para Eliseu, para Elias, vai unge Eliseu profeta no teu lugar. E Elias foi para essa região buscar ali o seu sucessor. As únicas informações que nós temos, através dos estudos bíblicos, de quem foi Eliseu, antes mesmo até de ser registrado o seu nome e o seu ministério, é que ele estava puxando uma junta de boi, ali em 1 Reis, capítulo número 19. Entretanto, nenhum detalhe realmente esclarece ali a sua revelação biológica, de quem realmente, de quem era a família, se essa família já tinha um histórico bíblico. Não, a Bíblia só fala que Deus falou, vai e unge Eliseu, filho de Zafate, da região de Meloá. Eliseu, então, era uma pessoa desconhecida até então, e a sua família também, segundo a palavra de Deus. E aí vem o mistério, que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Pega aquelas que são esquecidas, aquelas que estão ali andando de qualquer forma, e traz a sua presença para que este o sirva em espírito e verdade. Não é dito sobre o lugar do seu nascimento, porém, talvez podemos supor que ele fosse natural de Abel-Meloá, porque foi essa a região que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, citou ao profeta Elias para ir e ungir a Eliseu, profeta, no seu lugar. Também, amados, sabemos que a sua idade é desconhecida. O profeta Elias convidou para ele vir e servir a Deus. Nós convidamos pessoas, falamos com pessoas para servir a Deus. Eu creio que a palavra do Senhor diz que um dia toda obra vai ser colocada, se é fogo, se é palha, se é feno, se é ouro, se é prata, se é bronze, ela vai ser provada pelo fogo do Espírito. E quando ele fala aí de fazer discípulo, o interessante é colocar essas pessoas para no dia do juízo, ou no dia ali de distribuição do seu galardão, ela ter alguma coisa para apresentar a Deus em relação à sua obra. Então, fazer discípulos de todas as nações é como Elias fez. Elias ungiu a Eliseu de Abel-Meloá, profeta, em seu lugar. Então, em nome de Jesus, pode-se dizer que ele era um jovem, um moço, um adolescente, que ele se despediu até mesmo dos seus pais, porque está escrito na palavra de Deus. Então é possível também que a família de Eliseu tenha sido pessoas que tenham recursos naquela época, porque ele estava tocando uma junta de boi, e naquela época uma junta de boi era algo caro. Na verdade é como se fosse o carro de boi no dia de hoje, Na verdade existem várias coisas ali na região da Arábia e na região ali de Israel, ou na região ali de todos os arredores de Israel, aonde fala que camelos, boi, esse tipo de animal é raro e também é caro naquela região. Então o profeta Elias encontrou este aprendiz de profeta, e nós vamos falar o porquê de aprendiz de profeta. Porque lá em 1 Reis, capítulo número 1, fala que entrando Elias e Eliseu na região ali do Jericó, a palavra do Senhor diz que veio 50 filhos das escolas dos profetas a falar com Eliseu. Bem sabemos que hoje ainda o Senhor teu Deus levará Elias sobre a tua cabeça. Ele falou assim, olha, eu também sei, mas calai-vos. Por que um profeta sabe de algo e manda o outro calar? Na verdade, o profeta Eliseu ele não queria saber do recado. E aí vem um mistério no dia de hoje. Muitas pessoas querem saber de recado, mas o profeta Eliseu queria saber do resultado. E aqui no capítulo 1 de 2 Reis,
nós vamos ver uma situação tremenda, aonde fala de 3 tipos de profeta. Existe aqueles profetas que entregam o recado, que são esses 50. Existe o profeta do tipo Eliseu, que não quer saber mais do recado, mas quer saber do poder de Deus. E existe o profeta do tipo Elias, que anda no poder de Deus. Elias fala para Eliseu dessa forma: ó, fica aí que eu vou além orar. Eu vou ali. E ele fala: bem sabes tu e o Senhor teu Deus que não te deixarei, homem de Deus. E Elias passa para a região ali do Jordão, e quando ele passa para a região do Jordão, ele simplesmente fala novamente a Eliseu: fica ali, aí que eu vou além orar. Na verdade, quando ele fala estas coisas, Eliseu repete: bem sabes tu e o Senhor teu Deus que eu não te deixarei, homem de Deus. Na verdade, as pessoas não entendem os mistérios de Deus e deixa ali aquilo que é dela por direito e por herança saltar às suas mãos gratuitamente, passar de largo, não entende os mistérios e acaba perdendo estas coisas. Ele não deixou o profeta Elias, segurou ali na sua capa, passou ao Jordão, quando Elias bate na água, passa os dois, e do outro lado vem uma carruagem de fogo, e ali vem como num redemoinho e leva Elias ao alto céu. Eliseu fala: meu Deus, e a capa cai, e ele pega essa capa e volta em direção ali ao Jordão. Quando ele bate na água, ele fala: cadê o Deus de Elias? Na verdade, o Deus já era dele, né? Se tu me veres subindo ao alto céu, a confirmação que o Senhor, meu Deus, está te dando a minha dupla unção, falou o profeta Elias antes de ser levado ao alto céu. Ele viu Elias subindo ao alto céu e essa unção foi confirmada na vida de Eliseu. Então, unção, ela é passada de um para o outro. Na verdade, quando a Bíblia fala que escolheram ali a Matias, no Atos dos Apóstolos, para assumir o lugar de Judas, eles tiraram no Turim e no Tumim, que eram 2 pedras que revelavam a vontade de Deus, e ali foi o Matias escolhido para assumir o apostolado no lugar de Judas, o Iscariotes. Então, um profeta, um apóstolo, ele tem simplesmente a delegação de ungir outras pessoas para estar no Evangelho e para propagar as boas novas do Evangelho, desde que ele tenha autoridade, Mateus 10, aonde nos foi dado poder e autoridade para propagar o Evangelho em todo o mundo, combatendo principados e potestades, ossos do mal e demônios na vida das pessoas. Ora, o mundo jaz do maligno, mas do Senhor é a terra, a plenitude da terra e tudo que nela existe. Na verdade, Satanás ele é um posseiro. Ele está se apossando do que é seu e você não sabe os mistérios para tomar tudo de volta. Então é possível que também Eliseu ele tenha sido chamado pela sua simplicidade, pelo seu esforço ali naquela junta de boi, pelo seu trabalho, porque costuma dizer que Deus ele não chama quem está desocupado, quem é fraco de mãos, quem realmente não dá atenção até mesmo para o esforço. A Bíblia fala: esforça-te, filho meu, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Então, o fato de Elias ter sacrificado, o Eliseu ter sacrificado as juntas de boi, mostra também um tipo de reverência a Deus, porque a Bíblia fala que ele pega aquelas juntas de boi para servir ali a Deus, seguindo o profeta Elias, ele sacrificou algo para mostrar para Deus que ele tinha deixado a vida dele para trás. Na verdade, tem pessoas que botam o pé no Evangelho, e aí acontecem algumas coisas no Evangelho e ela já volta para o mundo automaticamente e não sacrifica algo diante de Deus e não acredita no poder de Deus. E um dia nós vamos passar pelo crivo do juízo do próprio Deus e vamos ter lembrança de tudo que nós desistimos na casa do Senhor para voltar ali às fadigas do mundo. Então, parece indicar que a formação e o compromisso ali religioso de Eliseu era muito forte, que ele tinha compromisso com os antigos modos ali de Israel, porque ele queimou aquela junta de boi.
Então, na verdade, existiam os sacrifícios antigos, aonde se queimavam ali carneiros, né, ovelhas, diante de Deus. Então, Eliseu, ele tinha ali um chamado, porque ele já entendia dos mistérios dos antigos, aonde ele queimou essa junta de boi em sacrifício vivo diante do próprio Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o ministério profético de Eliseu, ele começa a se revelar por causa do profeta Elias, que foi lá até ele. Na verdade, o próprio Deus manda buscar os seus profetas, os seus pastores, os seus diáconos. O próprio Deus, ele aponta essas pessoas. Muitos não colocam o pé no arado por medo, por até mesmo decepções, e acabam não colocando o pé no arado, mas nós temos que ser forte, corajoso, tentar de todas as formas agradar a Deus. Eliseu foi convidado pelo profeta Elias para acompanhá-lo por toda a sua carreira, né? Ele serviu como um tipo de aprendiz ou auxiliar, porque no momento certo ele ia despontar como um profeta ali sobre aquela cidade, aquela região ou aquele país. Entenda uma coisa, o ministério profético de Eliseu foi muito forte, foi 2 vezes mais até mesmo do que o profeta Elias, porque ele entendeu o seu chamado, né? O que eu falo às vezes dentro da igreja é que as pessoas entendam o seu chamado, entenda que a hora é agora, que um dia o próprio Deus vai cobrar esse chamado dessas pessoas, amém? E nós devemos lembrar que essa convocação para servir a Deus em espírito e verdade, ela é feita pelo próprio Espírito Santo. Ora, o Espírito de Deus vive em mim, ele fala, abre a tua boca e eu falarei por ti. E nós entendemos esse mistério e colocamos ali a palavra do Evangelho a algumas pessoas para que elas entendam que Deus é Deus e que Deus é Deus de ministério, que chama as pessoas em espírito e verdade para servi-lo em espírito e verdade. Então, se contarmos o período ali do ministério considerado desde a sua chamada, Eliseu ele teve um ministério muito grande. Ele durou algo em torno de 50 anos ali, fazendo a sua obra diante do povo de Israel no século 9 ali antes de Cristo, cobrindo os reinados. E se você for entender, quando você fala isso, é por causa da matemática feita no reinado de Acabe, porque o livro de 2 Reis fala de Acabe, fala de Azarias e fala as datas, e fala de Jorão, fala de Jeú, fala de Jeoacás e de Joás, né? Então, se você for fazer a soma desses reinados, você vai ver que esses reinados, ali fazendo a matemática, dá mais ou menos uns 50 anos de ministério do profeta Eliseu, né? A narrativa acerca do ministério do profeta Eliseu está registrada nesses livros, como já foi falado, 1 Reis, capítulo 19, e 2 Reis. E você vai entender esse mistério lendo, né? Buscando os princípios escatológicos, históricos da vida de Eliseu. Então, aquilo que Deus fez ontem no Velho Testamento, ele pode fazer hoje. E ele também pode fazer eternamente. Porque Deus, ele é fiel. Ele pode sim trazer um profeta na nossa época, como na característica do profeta Eliseu, e destilar ali todo o seu poder sobre a cabeça de um homem, e esse profeta pode ser sim revelado em nosso meio, e ele fazer uma grande obra sobre a terra. Basta buscar a Deus em espírito e verdade. Esse ministério do profeta Eliseu, nós vamos perceber as diversificações bem interessantes. Algo muito interessante sempre acontece ali com o profeta Eliseu. A Bíblia fala que eles comeram ali veneno, né? Ali numa panela, e o profeta Eliseu simplesmente jogou uma erva lá dentro e comeu novamente, e nada provocou dano nenhum, sendo que a erva era maldita e ia matar todo mundo, porque era uma leguminosa ali que tinha veneno ali na sua folha, né? Então Eliseu era influente no palácio de Israel? Sim. Se você for olhar a influência
de um profeta dentro do palácio dos reis, você vai ver lá em 2 Reis, capítulo número 5, capítulo número 2, capítulo número 6, capítulo de número 7, capítulo número 8, capítulo número 13, né, de 2 Reis, você vai ver que ele era um profeta influente. Então Deus pode dar influência para um profeta? Pode. Existe um tempo e um modo. Eu já ministrei deputados ali distritais, um senador da República, né, empresários fortes dentro do Distrito Federal, mas nunca me vendi por isso ou por aquilo. Eu nunca vendi o meu ministério por causa de dinheiro. Já conversei com várias pessoas, mas não é o princípio você pegar e estar vendendo o seu ministério olhando para o dinheiro, porque essas pessoas têm horas que ela quer abençoar você fora de hora, e você tem que entender pelo Espírito Santo que aquela bênção não é momento de pegar. Então Eliseu também completou a sua missão e foi atrás ali do profeta Elias, entendendo que tinha um chamado, para ele ter a referência até mesmo ali para entrar diante dos reis. Ora, Elias já era um profeta temido, Acabe temia a Elias, né? E passou também a temer ali o profeta Eliseu, né? Eliseu não era da época de Acabe, mas era da época de outros reis, e por causa da história de Acabe, acaba ele sendo também temido pelo seu ministério. Amado, bom é ter autoridade, não temor, porque temor quem merece é Deus. A Bíblia fala assim, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, mas um profeta que é profeta, ele representa a voz do próprio Deus sobre a terra. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, como já dissemos, Eliseu foi um servo pessoal do profeta Elias, andou com o profeta Elias, pegou todos os seus mistérios, buscou isso em oração, subiu aos montes e levantou o seu próprio ministério sobre a terra. Então, quando você anda junto a um profeta, você tem que pegar a sua habilidade, pegar ali os seus princípios de pregação, entender o porquê que ele fala isso ou aquilo, para que você seja chamado ali de discípulo e para que você lá na frente desponte como profeta, como um pastor, como um bom diácono, um bom obreiro, né? Então você vai andar observando para você praticar a mesma obra ou até mesmo maiores do que aquela. É isso que é o princípio do discipulado, que está lá em Mateus capítulo 24 ao 28, fala que nós temos que ir pelo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Então a ocasião, amado, é de vitória, né? A Bíblia fala numa história de Eliseu muito interessante, que ele estava ali dentro de uma cidade e o rei da Assíria, ele fez a sua tropa ir atrás de Eliseu, porque Eliseu revelava os seus sonhos ali na madrugada. O profeta Eliseu ele estava observando o mal que vinha contra Israel. E aí o rei mandou buscar ali Eliseu dentro da cidade, e Geazim ficou com medo, né? Olhou e falou, meu senhor está aí fora, todas as tropas da Assíria te buscam, né? E ele falou, por que tu temes? E pediu, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja o que eu estou vendo. E aí os olhos de Geazim se abriu e ele viu carruagens de fogo, né, anjos do mais alto escalão protegendo Eliseu. E assim é o mundo espiritual, né? Um dia no monte eu pedi a Deus, para Deus abrir o olho ali de uma pessoa para que ele visse o que eu estava vendo, né? E Deus abriu o olho, a pessoa realmente viu, e foi um mistério muito grande naquele dia. Graças a Deus, isso acontece ainda no dia de hoje, nós temos que entender esse mistério. Então, se você é chamado a pregador, a diácono, a ministro de louvor, a obreiro, colocou o pé no arado, não recua não, porque se você recua, você está sujeito até mesmo a ser chamado de frouxo no mundo espiritual, porque a Bíblia fala, aquele que coloca o pé no arado e recua, este é frouxo, né? Você não pode ser como os frouxos, você tem que ser corajoso, encarar tudo, todos os problemas. Às vezes Deus está te provando e você não está entendendo as provas de Deus. Às vezes você está passando todos os crivos da provação de Deus,
para ver se você realmente tem pulso de permanecer diante do Senhor. E aí você, por causa disso ou por causa daquilo, já joga tudo para o alto, esquece a obra de Deus e vai viver a sua vida lá no mundo novamente. Então, a vida de Eliseu está ali em 1 Reis capítulo 19 e em 2 Reis capítulo 1 em diante. Vai e entenda esse mistério, porque o profeta Eliseu, ele teve um privilégio de servir a Deus em espírito e em verdade como sucessor de Elias. Então, eu costumo dizer o seguinte: 2 profetas fortes sobre a terra andou junto, por um período, mas um foi ao alto céu e o outro ficou propagando o evangelho sobre a terra. Judas Iscariotes, ele não aguentou o seu ministério de apostolado, foi ali acometido de um suicídio de maneira própria e, na verdade, assumiu ali Matias em seu lugar. Então Deus, ele vai sempre quebrar um vaso e colocar outro no lugar. Se você recua, ele quebra, coloca outro no lugar, mas lá no dia do juízo você vai ser como aquele que é frouxo, que não aguentou os arroxos, que não aguentou ali as provações, foi movido pelos sentimentos ainda carnais e não espirituais. Então Deus contigo. Entenda a vida do profeta Eliseu, entenda a vida da profetisa Ana, entenda, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a profetisa Débora, que foi juíza sobre Israel, ali Noemi, entenda essas mulheres, Raquel, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o profeta Elias, Eliseu, outros profetas como Natã, vários homens e mulheres de Deus, os apóstolos, que fizeram verdadeiros livros proféticos para a gente estar lendo hoje, propagando o Evangelho em Espírito e Verdade. Então, tanto homem como mulher, não há acepção entre pessoas, tanto um como o outro pode servir a Deus sim em Espírito e Verdade, fazer a obra de Deus, porque Paulo, quando ele fala que bom é que as mulheres não façam a obra, ele está falando isso por causa de um princípio farisaico, mas a Bíblia também fala que Deus não faz acepção entre pessoas. Então, se ele não faz acepção, tanto homem como mulher pode sim fazer a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus, vai na fé, porque quem te move é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, graça e paz, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amados, dá um like, compartilhe, deixe essa mensagem chegar a outras pessoas, porque isso é entendimento, é conhecimento, é sabedoria, Se inscreva no canal, nos abençoe com a sua presença, você seja ouvinte da palavra de Deus e seja feliz por onde quer que você for, com discernimento, entendimento e sabedoria de Deus. Graça e paz, em nome de Jesus, ou graça e paz, aleluia.